Olá, bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. E essa aula eu vou responder algumas perguntas que me chegaram que estão mais ou menos dentro do mesmo tema, que é como ser um profissional de sucesso na sua área, como alavancar a carreira, enfim. Sempre chegam bastante perguntas, aí o que eu decidi fazer? Eu juntei por tema, então eu vou ler aqui algumas perguntas, que é, ó, como se tornar um profissional de sucesso? Como alcançar a segurança? Como você consegue obter os resultados que promete? Como ser significante na minha atuação? Como alavancar a profissão? Como divulgar meu trabalho de forma assertiva? Ou seja, eu quero tentar cobrir toda essa questão de como alavancar a carreira e se tornar, né, um profissional de sucesso, porque chega bastante, e eu achei que pegando todas juntas a gente pode criar um grande tema que parece ser uma dor e uma necessidade grande da gente bater esse papo. Então, vamos falar sobre isso e já lembrando você que se você gostar dessa aula, curte, comenta, compartilha. Se você está vendo pela primeira vez, se inscreve no canal, aciona o sininho para a gente poder se ver mais vezes, combinado? Vamos começar então com essa grande temática de que ser um profissional de sucesso, como terapeuta, como psicólogo, como profissional da área do desenvolvimento humano. E aí dentro tem várias maneiras de perguntar isso, né? De segurança, ser significante, alavancar a carreira. Eu entendo isso tudo dentro de um mesmo, dentro dessa temática, digamos assim. Primeira reflexão que a gente precisa fazer: o que é ser profissional de sucesso para a pessoa, né? Quando você fala que você quer ser um profissional de sucesso, o que isso quer dizer para você? Você quer ter resultado financeiro? Você quer ter resultado de atuação mesmo do teu manejo terapêutico? Você quer viver de consultório? Você quer dar aula, sei lá, ser uma referência na tua área de atuação? Em outras palavras, você primeiro precisa se responder a pergunta: o que vai estar acontecendo na minha vida, o que eu vou estar vivendo, o que eu estarei fazendo, que é igual a, corresponde a profissional de sucesso. Você precisa ter isso claro. Profissional de sucesso é uma coisa muito vaga, né? O que é sucesso para mim, talvez não seja sucesso para você. Então você precisa ter claro, eu quero viver de consultório. Ok, já é uma primeira resposta. E para você viver de consultório, quantos atendimentos você quer fazer por dia? Quantas sessões você acha que é possível você atender por dia e por semana? Eu nunca esqueço quando eu comecei, e eu sempre sempre me dediquei a me cuidar. Eu fazia processo terapêutico com a Tarika Lima, e eu estava nessa fase de transição de carreira, isso já faz uns bons aninhos, só com a Tarika Lima, com a Tarika Lima eu fiquei 10 anos fazendo terapia com ela. E uma vez ela falou assim, quanto você gostaria de atender por dia? Eu falei, acho que sei lá, 6, 7, 8 pessoas. Ela regalou um olho desse tamanho, ela falou, é? Eu falei, é. Aí ela ainda brincou, cuidado, que às vezes o universo diz sim. Brincou comigo, eu falei, nossa, mas seria o máximo, imagina, atender o dia inteiro, que demais. E realmente o universo disse sim, depois de um bom tempo, claro. E eu cheguei nesse ponto e falei, meu Deus, agora eu entendi o que a Tárika falou. Meu Deus, eu não tô aguentando, é muito. Eu tava atendendo 8, 9 horas por dia. E eu falei, meu Deus, eu não tô aguentando, é muita coisa. E aí eu entendi que esse excesso para mim, para minha forma de ser, para minha forma de atuar, era demais. Eu estava no caminho de burnout, né? Eu entrei num caminho que se eu não tivesse parado, se eu não tivesse organizado, eu teria poder entrado no burnout. Então, é sucesso entrar em burnout? Tipo, eu atendo 9 horas por dia, meu corpo está quase caindo, eu não estou percebendo o esgotamento, porque atender demanda energia, né? Demanda presença, demanda autocuidado, demanda uma série de coisas. E aí? Então, a primeira coisa que você precisa ter clareza é o que significa sucesso. Para ser um profissional de sucesso, eu preciso ter uma referência clara para onde me direcionar. Eu preciso saber o que precisa estar acontecendo. Ser de sucesso significa atender 5 clientes por dia? Ser sucesso significa ganhar XPTO por mês? Ser sucesso significa ser uma referência na minha área? Ser
sucesso é todos os clientes, ou a maior parte dos meus clientes saírem satisfeitos do meu atendimento, viverem uma mudança, transformarem a sua dor, realmente ser efetivo no manejo, saber assim, ser aquele profissional que põe a mão e sabe o que está fazendo. Eu gosto muito dessas metáforas e exemplos. Aquele médico que põe a mão, que um monte já colocou, mas ele fala, é isso, isso e isso, e pumba! O cara é bom, a pessoa é boa naquilo que ela faz, sabe? Aquele tipo de precisão cirúrgica. Eu quero ser esse profissional. Para mim, ser um profissional de sucesso é isso. Então, você precisa fazer essa reflexão. Então, na medida que eu fui refletindo sobre isso, à medida que eu fui compondo a minha carreira como terapeuta, eu comecei a sacar, Cecília, eu vou compartilhar com vocês agora qual é a minha referência de sucesso, que eu queria era essa qualidade de referência. Eu queria ser precisa, eu queria ser muito boa no manejo. No começo eu achava que era quantidade, eu queria viver de consultório, atender X vezes por dia, etc, etc. Mas enquanto eu não cheguei no lugar que a pessoa senta e eu sei exatamente por qual caminho eu preciso ir, eu sei ouvir, eu consigo, acho que é por aqui, é por ali, essa qualidade cirúrgica, quando eu senti isso, eu falei, agora eu sinto que eu conquistei o que é sucesso para mim, que é a minha realização. Então, o sucesso, para muitas pessoas, é como eu sou visto pelo mundo, pelo outro, né? Se eu sou famoso, se eu sou reconhecido na rua, sei lá. Para mim, Cecília, o sucesso é essa qualidade de eu domino aquilo, eu sei o que eu estou fazendo. Então, para você ser um profissional de sucesso, dica número 1, você precisa ter clareza do que é sucesso para você. E aí, ao ter clareza, você precisa descrever, realmente escrever, o que precisa acontecer, o que eu preciso estar vivendo para eu poder me sentir que eu conquistei isso, que eu estou vivendo isso. E aí eu dei alguns exemplos aqui, certo? E aí, a segunda coisa que acho que vale a pena destacar, muitas pessoas acham que um profissional bem-sucedido, que vive de consultório, tem aí às vezes um bom marketing, uma boa divulgação, tem esse sucesso, né, por essa exposição e por essa capacidade de divulgação, e isso ajuda muito, claro. E eu, Cecília, na minha experiência, digo uma coisa para você. Antes da gente divulgar o nosso trabalho e poder criar essas vitrines, que sim, são importantes, cada vez mais, aí a gente tem inteligência de marketing muito eficientes, parcerias, e eu vou até falar um pouquinho de algumas dicas de marketing para vocês, no sentido de divulgação, que foi uma das perguntas que eu li, né, que chegou. Mas antes disso, eu ainda acho que a qualidade do atendimento é o fator do processo de sucesso. Não consigo acreditar que é outra coisa, porque pode vir 100 pessoas no seu atendimento. Se as 100 não te indicarem ou não voltarem, não adianta vir mais 100. Pode vir 5 pessoas no seu atendimento. Se essas 5 se encantarem pelo teu trabalho, não por você, pelo teu trabalho, pela tua execução, pela tua maestria, essas 5 pessoas não só vão continuar no processo, principalmente se você faz um trabalho de acompanhamento, como elas vão indicar você, e em alguns meses você está com a sua agenda cheia. Em alguns meses você está com a sua agenda cheia. Então, a qualidade do teu trabalho, a qualidade da tua entrega no consultório é o que vai encher a tua agenda. E aí, se para você ser um profissional de sucesso é estar com a agenda cheia, o caminho das pedras é a maestria no atendimento. Não consigo acreditar em outra. Todos os profissionais que você vê de referência, que não tem agenda, que a agenda é lotada, você sabe que o cara ou a mulher é boa naquilo que ela faz. Ela é boa, ela executa bem. Ela tem maestria naquilo que ela faz. E ela tem maestria naquilo que ela faz porque ela se dedica, ou ele se dedicou à maestria, que é, qual que é o segredo da maestria? É uma máxima que diz, frequência vem antes de excelência. Você precisa se sentar muitas vezes, você precisa errar muitas vezes, você precisa ser capaz de perceber os seus erros e refazer, e refazer, e refazer, até que, pumba, você pega a história. Então não adianta
você querer se colocar lá em cima no sentido de eu sou excelente no que eu faço, se você não tem horas de voo equivalente a isso. Você pode ter boas teorias, ter bom conhecimento, mas o que vai te trazer maestria é a sua vivência naquilo, o quanto você vive aquilo. E não é só no sentido de atender, quantas horas você atendeu, mas o quanto você vive aquilo que você faz, né? Então, se você, como eu acabei de falar, eu fiz 10 anos de terapia só com a Tarika Lima, né? Eu mergulhei naquilo, respirei aquilo, a primeira técnica que eu me formei foi respiração consciente, eu respirava aquilo. A focalização faz parte da minha vida, que é o que eu ensino hoje, e é a técnica, minha técnica mãe, digamos assim, ela abraça tudo que eu faço, sempre vai ter a focalização. Gente, eu como focalização, sei lá, não vou falar que é 24 horas por dia, que seria exagero hoje, né? Mas lá atrás acho que era. Então eu focalizo, eu tenho minha parceira de focalização, eu ensino focalização, eu leio sobre focalização, eu estou todo momento envolvida nisso, então é nesse sentido de mergulho, eu vivo isso, eu realmente quero degustar aquilo, desmembrar aquilo, então eu vivo aquilo. Então, para você ficar cada vez melhor na tua técnica, para você ficar cada vez melhor naquilo que você faz, você precisa estar mergulhado nisso, você precisa ter paixão por isso. E aí você vai, se você tem 1 ou 2 clientes, pega esses clientes e faz o teu melhor, entrega o teu melhor, se debruça, olha para isso. Em vez de pensar nos 10 que você precisa, foca no 1 e nos 2 primeiros. Dizem que tem um número cabalístico, anota esse número. Foca em ter 6 clientes. 6. Não foca nada nisso. Se você está ainda na dor da agenda cheia, se você está me ouvindo e você já tem agenda cheia, mas a sua agenda é muito volátil, vai e volta, aí a gente fala um pouquinho disso daqui a pouco. Então, você que tem pouco cliente, foca em conquistar seus primeiros 6 clientes. 6. E cada um deles coloca essa qualidade de entrega, de olhar, o que eu preciso pesquisar, o que eu preciso olhar, etc., do processo. Os 6 geram a agenda cheia. Depois você me conta isso. 6. Coloca isso. E se você já tem agenda cheia e de alguma maneira o cliente não está ficando, não está te indicando, a máxima é a mesma. O que está acontecendo com a tua entrega? E aqui tem uma super pegadinha para a gente olhar. Qual é a pegadinha? É um paradoxo. Uma vez que eu não consigo mudar o outro, uma vez que eu não consigo entrar no mundo interno do meu cliente, eu não consigo fazer ele fazer o que eu acho que ele tem que fazer. Eu não consigo mudá-lo, eu não consigo mudar a emoção dele, eu não consigo, não tá na minha mão isso aí. E ao mesmo tempo, ele espera mudar aquilo que ele está trazendo. Qual que é o meu trabalho então? Né? Como é que eu atingo esse paradoxo? Como é que eu consigo não estar no lugar de Salvador, que é um lugar uma sombra muito importante dessa área, a gente acha que a gente salva o outro, que a gente que é responsável pelo outro, e não somos. Nós somos cuidadores, nós somos treinadores, nós somos o que está junto na jornada, mas a jornada quem faz é a pessoa, né? Então, a gente não tem como fazer a jornada por ela, a gente pode estar junto. Qual que é o meu trabalho? Então, quando eu falo para você se debruçar, o teu manejo, a gente tem que tomar cuidado para você não começar a se bater e falar, ah, se eu não estou conseguindo, se meu cliente está indo embora, se eu não estou tendo mais cliente, é porque eu não sou bom o suficiente. Não. Primeiro que a questão aqui não é se você é bom ou se você é mal. A questão é que como é que está a tua entrega, como é que você está manejando, como é que estão as suas habilidades que estão dentro do teu controle, em termos de manejo. Então, primeiro ponto importante, desacoplar tua identidade da tua execução, tua identidade do teu comportamento. A gente precisa manejar para melhorar cada vez mais a tua maestria naquilo que você faz. E o que você faz não necessariamente define quem você é. Então, primeira coisa, desacoplar a identidade de comportamento. Uma vez desacoplado, como é que você maneja cada vez melhor a técnica, a abordagem que você utiliza? Né? Seja ela qual for, e como é que você pode aprimorá-la? É possível sempre aprimorar, sempre é possível aprimorar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa pegadinha,
né? De como não virar aí o próprio algoz, que eu sempre falo para vocês, terapeuta adora se bater, adora, eu que fiz, eu que não fiz, eu devia ter feito, e tem um limite. E aí, voltando para o paradoxo. Se eu não consigo mudar o outro, qual é o meu trabalho? O meu trabalho é ser capaz de oferecer para o meu cliente, para o meu paciente, o melhor caminho de manejo, o melhor caminho de acesso para que ele possa fazer a navegação no mundo interno dele. Eu vejo nosso trabalho como grandes tradutores do reino do não sabido, que é o inconsciente. A gente cria a ponte de acesso entre o que é consciente e o que é inconsciente para o nosso cliente. Ele não sabe por que ele age daquela maneira. Então ele chega no consultório, ele está com uma questão de ansiedade, ou ele está com uma questão de humor, ou ele está tendo comportamentos que ele não controla, algum tipo de compulsão. Então, a fala dele está dizendo, eu não sei porque eu ajo assim, eu sei que não deveria, eu não quero agir assim, eu tenho clareza que isso não é legal e, ao mesmo tempo, eu não consigo mudar. Então, eu não consigo, é sempre a fala dele. Então, o nosso trabalho é ajudar ele a compreender esse não sabido. Então, nós somos o elo, a ponte entre esse eixo, consciente e inconsciente. Então, o nosso trabalho está dentro dessa esfera de saber navegar no reino do não sabido, né? Então, nós profissionais nos habilitamos a sermos, igual quando a gente viaja, e a gente contrata o guia turístico e ele nos leva, tem isso aqui, ele conhece os lugares para nos apresentar, para que a gente possa ir em segurança, para que a gente possa ter a melhor experiência possível, para que a gente possa conhecer aquele lugar, para que a gente tenha uma boa memória, uma boa foto e tudo mais. Então, nós somos esses que vamos fazer essa peregrinação, nós somos os viajantes do reino do desconhecido, do reino do não sabido. Então, nós precisamos ter boa habilidade, a gente precisa ter boa desenvoltura e fluência nesse reino do não sabido. Então, quando a pessoa vai lá, a gente vai ser o guia turístico aqui, metaforicamente, brincando com essa metáfora, o cliente que vai viver a experiência, é ele que vai tirar foto, é ele que vai entrar no monumento, é ele que vai tirar suas conclusões, é ele que tudo. Mas quem precisa apoiá-lo para ele poder fazer isso em segurança, para que ele tenha uma boa experiência, aí é a nossa tarefa. Como ele vai ir transmutando e alquimizando, vai depender dessa relação que ele vai viver lá dentro. Agora, a gente não consegue, por exemplo, apertar um botão que a pessoa deixou de ser ansiosa. A gente consegue criar experiências para que ele possa encontrar novos estados, tanto de percepção, quanto de fisiologia, quanto de atuação no mundo. Então, a gente tem que entender de percepção, a gente tem que entender de fisiologia e a gente tem que entender de atuação no mundo. A gente não tem como entender de cada um, né, das pessoas, pensando aí na visão do Jung, que ele fala, né, o arquétipo central do todo, que é vivido no singular, cada singular vive de um jeito, mas eu preciso compreender os símbolos que se apresentam. Na fala do meu cliente, eu preciso entender qual é a simbologia, qual que é o mito que ele está vivendo, né? E quais são os desafios daquele mito. Isso eu preciso saber, né? Isso tem que estar claro para mim. E aí, é esse mito. Então, quais são os recursos para ele poder, se ele está no desafio lá, ele está vivendo o mito de Teseu no labirinto do Minotauro, quais são os recursos para encontrar com o Minotauro? Porque eu não posso entrar lá no labirinto dele e matar o Minotauro para ele, né? O desafio é dele. Se eu tentar fazer isso, entrar no papel da salvadora, que é a sombra, né? Se eu tentar fazer isso, eu estou expropriando o meu cliente da sua potência de sujeito no mundo. Ou seja, eu não estou ajudando, pelo contrário. Agora, eu posso estar com o fio de Ariadne, né? O mito de Teseu fala da conexão de Ariadne que fica fora do labirinto e ela tece um fio e conecta com Teseu e fala qualquer coisa você puxa. Então, com o meu fio de Ariadne, eu estou aqui apoiando a navegação dele e vendo os recursos, como que ele pode ser bem sucedido nessa navegação. Então, esses são os trabalhos. Eu estou usando muita linguagem simbólica aqui nessa aula. Eu imagino que ela esteja chegando aí, sendo clara para você, para que você entenda qual é a tua tarefa, qual é a sua função e aonde você pode melhorar. E para a gente poder fazer essa boa conexão, voltando aí para a metáfora da conexão de Ariadne e Teseu, para a gente fazer essa conexão com a pessoa que vai entrar lá nos seus próprios labirintos, a gente usa uma coisa que é o vínculo terapêutico, né? E aí é que eu sempre bato na mesma tecla,
que vocês já devem ter visto, e eu acabei aí de lançar o Terapeuta de Si, o curso, que a principal ferramenta nesse caso é você, a sua capacidade de gerar vínculo está diretamente conectada a quanto de ferida tua você está olhando. As tuas feridas de apego, os seus padrões de apego, quanto que você consegue estabelecer um vínculo seguro, o quão claro você está e você percebe as relações de transferência e contra-transferência neurótica, que não vai ajudar o processo do teu cliente. O processo terapêutico é uma incubadora de novos scripts relacionais para o teu cliente que vão reverberar para as várias áreas da vida dele. Então, se a pessoa tem uma questão de depressão, que as pesquisas já indicam que depressão está ligado à ferida de apego precoce, eu preciso compreender também as minhas feridas de apego precoce. E aí eu, dentro do meu trabalho, com os meus manejos, estou ajudando nessa incubação da nossa relação terapêutica sadia, a gerar esses novos scripts relacionais que vão possibilitar para ele se sentir diferente e florescendo na vida e aí fazendo a travessia, por exemplo, de uma queixa de depressão. Isso precisa passar para o meu olhar para mim mesma. Não tem como fugir. Então, respondendo o tema aí do terapeuta ter sucesso, a gente está sempre voltando para a questão de olhar para os nossos modelos de apego, de vínculo, porque o nosso trabalho no consultório depende da nossa qualidade de vínculo, depende da nossa qualidade de olhar, depende da nossa qualidade de escuta. Todas essas funções vão ser mais ou menos efetivas no terapeuta de acordo com que ele trabalha em si mesmo. Se ele está sobrecarregado, se ele está ansioso, se ele está angustiado, se ele está triste e ele não coloca atenção nisso, e aí, para não colocar atenção nisso, ele se desconecta, qual vai ser a qualidade de presença desse terapeuta no set terapêutico para poder se conectar com o cliente? E aí, não tem técnica que faça milagre, porque a conexão é o maestro da história. É o quanto a gente se conecta para poder afetar e ser afetado, para poder ser essa incubadora de novos scripts relacionais. Então, o que vai tornar a sua técnica e aí as ferramentas, né, mais eficientes é o quanto o seu machado está afiado. E eu volto a dizer, isso vai impactar diretamente na qualidade do teu manejo, da tua maestria, que vai gerar a reverberação de você ser reconhecido como um profissional, como foi a pergunta aqui, como ser significante na minha atuação. Fazendo isso que eu falei agora. Como alavancar a profissão? Trabalha no teu machado, conecta com 6 clientes, faz esse trabalho de qualidade e nota o que acontece. Como divulgar? Aí a última pergunta que eu quero responder dentro dessa temática, que é um pouquinho mais prática. Como divulgar meu trabalho de forma mais assertiva? Primeiro, olha para todos esses itens que eu dei. Não adianta você sair divulgando, encher teu consultório e a coisa ainda não está muito boa, né? Não vai reverberar, não vai gerar onda que vai repercutir. Então, como... E aí, você está seguro? Você acha que já está na hora de divulgar? Tem alguns caminhos para você fazer isso. É importante que você perceba o que faz sentido para você. Um caminho é via as redes sociais, através de você gerar conteúdo de valor, você poder falar daquilo que você sabe fazer. E aí, conectando um pouquinho com a outra pergunta, né, de como... do resultado? Alcançar, não. Como você consegue obter resultado no que promete? Então, isso está também diretamente ligado à divulgação. A divulgação que você faz está conectado com a dor que você sabe resolver, né? Então, não adianta, geralmente a gente divulgar só o nome da minha profissão. Eu sou terapeuta holística, ou sou psicóloga, ou sou terapeuta integrativo, ou sou analista junguiana, enfim, psicanalista, o nome na agenda, atendendo no lugar tal. Ok, é um nome para quem vê. A pessoa não sabe o que você faz. Porque o fato de você ter aquele título significa que você sabe lidar com algumas questões que pode ser ou não da pessoa. Então, uma divulgação inteligente é você falar aquilo que você faz. Então, eu sou psicanalista, sou terapeuta, sou psicóloga, sou terapeuta integrativa, enfim, aquilo que você usa. E quais são os assuntos que você sente que você realmente domina? Então, às vezes a gente quer atender tudo e a gente não fica bom em tudo, porque não dá tempo de ficar bom em tudo.
Então, uma divulgação inteligente é você colocar o que você faz, né, o título que você usa, somado àquela dor que você realmente sente, que você já é capaz de cuidar. Tenho visto muitas divulgações inteligentes de algumas profissionais que atuam com relacionamentos abusivos, psicólogas que estão focadas em crianças, psicólogas focadas em adolescentes, focadas em terapia de casal. Gente, tem tão pouco profissional trabalhando com casal e tanto casal precisando de ajuda. Então, você precisa ficar bom em casal. Assim, eu sei trabalhar com casal, eu conheço vários manejos, eu tenho um bom relacionamento, eu sei o que é um padrão de relacionamento saudável, né? Eu participo, eu leio, eu participo de grupos, de fóruns, eu devoro esse assunto, coloco na prática. 1, 2, 3, 4, 5 casal já estão aí, puxa, voando, falam do meu trabalho, aí eu consulto, bum, 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 bum. Então, você precisa ter claro qual é o tipo de demanda que você realmente sabe, que você domina e que você vai dominar para o resto da sua vida, né? Então, mais do que falar o título que você carrega, é qual é o tipo de dor, o tipo de queixa, o tipo de demanda que é a tua maior área de atuação. Então, às vezes, tudo não dá tempo da gente ter maestria em tudo, né? Não dá tempo, não dá tempo. Se a gente precisa de muitas horas de voo, todos os transtornos de humor, todos os transtornos de ansiedade, né? Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vai vendo, nossa, tem tanto para eu aprender ainda. Então, a divulgação inteligente está conectado àquilo que você quer colocar no mundo, como, olha, as pessoas que têm essa questão, eu realmente sei cuidar. Eu sei botar a mão. E aí você divulga. E aí, via rede social é um caminho, gerando conteúdo de qualidade, divulgação para as pessoas à sua volta, dizendo, olha, eu sou terapeuta, eu sou psicóloga, minha especialidade é atuar com ansiedade, com transtorno de humor. Minha especialidade é atuar com criança, minha especialidade é atuar com casal, minha especialidade é trabalho energético, enfim. É realmente falar energético para quê, né? Para qual tipo de questão? Depois, com o tempo, você acaba ficando conhecido e aí você já nem precisa mais ser tão específico na sua divulgação. Uma outra divulgação inteligente, essa eu usei bastante no início da minha carreira. Eu fui navegando cada vez mais e me direcionando cada vez mais para a linguagem da conversa mente-corpo, compreender no corpo aquilo que chega para a pessoa, né? Como é que ela sente aquilo, como é que a gente põe palavras naquilo, isso de saber fazer boas traduções. Foi assim que eu naveguei pelas áreas das diversas abordagens que trabalham com trauma. E aí, o que eu fiz? Eu busquei parcerias de outras especialidades. Então, eu tinha parceria com um médico que atuava com compulsão, a compulsão alimentar, né? Olha, ele tratava os aspectos endócrinos e toda a parte mais da medicina. E aí, quando a pessoa tinha um aspecto emocional, um aspecto terapêutico para ser tratado, aí me indicava. Isso foi bem no início, foi um dos caminhos de parceria que eu encontrei. Fisioterapia, as dores físicas, então o profissional fazia a parte físio e qual era a dor, qual era o símbolo por trás daquela dor. Então, esse trabalho multidisciplinar, que mais? Fisioterapia, nutricionista também, tive uma parceira nutricionista, não me lembro agora. Então, eu preparei um material, um portfólio, né, preparei uma apresentação bonita, marcava, ia lá, falava, olha, a gente está perto, meu trabalho com isso, meu conhecimento é esse, minha atuação é essa. Se você acreditar que um trabalho multidisciplinar para o teu cliente, para o teu paciente pode te ajudar, você poderia me indicar, e o contrário também, se eu perceber que o meu trabalho, aquilo que eu estou atuando, precisa da tua atuação, dessa disciplina que eu não domino, que não é a minha área, a gente pode criar aí um time de atendimento, e isso me ajudou muito, isso me ajudou a criar minha primeira cartela, né, dos 6 clientes que eu falei, e aí o resto foi acontecendo na divulgação, até que eu já não precisava mais divulgar por vias de marketing, seja via rede social, via panfleto. Quando eu comecei ainda se usava panfleto, cartão, fazer parceria com médicos e outras disciplinas para poder ser indicada. Eu fiz parceria também com institutos que eu me formei. Eu ia nos institutos que eu formei, eu estou formada, eu já estou atuando, meu consultório é tal, eu tenho alguns pacientes que já passaram comigo, clientes que já passaram comigo, que podem
dar depoimento, né, falar de como é o meu trabalho, então gostaria de me colocar à disposição, caso os alunos que passam por treinamento queiram fazer um trabalho individual, então eu tinha parceria com os institutos também, que treinam milhares de pessoas, centenas de pessoas, e às vezes esses alunos querem passar por aquela técnica que você se formou, então fazia parceria com o instituto também. E aí, com o tempo, fui ficando cada vez melhor na minha prática, fui ficando cada vez mais dominando cada vez mais, né? De novo, a excelência vem da frequência, e aí as divulgações foram acontecendo, foram acontecendo, até que estourou, e, e aí eu tinha um consultório bastante cheio, atendia bastante pessoas, etc. Continuei estudando e continuo estudando, não acho que tem fim. Continuo afiando meu machado, continuo me especializando, continuo já que o que eu preciso estudar, qual é o próximo congresso, quais os meus grupos de estudo, focalizando, contato com um grupo de mentoria internacional, o tempo todo eu estou mergulhada nisso, isso não acaba, é uma ilusão achar que isso acaba, né? Tô sempre afiando meu machado internamente de maneira prática, né? Para ser cada vez melhor, né? Cada vez mais assertiva na minha prática. Então continuo com isso, com essa entrega, né? Para a melhoria do processo. E foi nessa jornada que eu acabei encontrando a focalização. E eu acabei me apaixonando. E eu sempre mesclei entre ser terapeuta e dar aula. E aí eu decidi me tornar profissional, fazer a certificação internacional para ser professora, e hoje eu me dedico cada vez mais a formar profissionais na focalização. Adoro estar em contato com as alunas, adoro estar mergulhada nisso, e é por isso que eu decidi fazer essa virada desse consultório que eu contei aqui para vocês, para apoiar os profissionais, cuidar de quem cuida, né? Eu passei por muitas das dores que eu vejo chegarem aqui nas dúvidas. Eu sei que não é uma carreira fácil, eu sei que é um super desafio, você ter que toda hora colocar na mesa como você se sente, e isso ser um termômetro de como a tua execução vai ser mais ou menos efetiva, a questão da transferência, contra-transferência, do relacionamento, do vínculo terapêutico. É um desafio super grande. A gente tem aí o mito de Kiron com a gente, né? O curador ferido. O grande curador carrega em si uma grande ferida. Eu sei, e eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado, essa aula possa ter te apoiado. E sempre que eu puder, cada vez mais eu quero ter aqui a possibilidade de conteúdos de valor que apoiem você no seu próximo passo. Então, se você gostou, deixa teu comentário, curte, compartilha, e eu de coração espero encontrar você numa próxima aula.